em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ficou, abre a sua Bíblia comigo, Mateus no capítulo 9, vamos ler a partir do verso 35, foi o que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. As crianças podem subir. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você achou? Se não, você só olha para a TV, né? E já está. Muito bem. Agora fala com o vizinho assim: meu irmão, você sabe que eu te amo, mas a partir de agora até o final do culto, quero papo não. Fala assim: quero escutar só o meu pai. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 9, verso 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Fala assim comigo: pessoas aflitas e exaustas. Amém. E ele continua dizendo: como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37 diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos, e aí ele fala com os discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, nós não somos dignos, mas a graça do Senhor Jesus está sobre nós. Eu quero ser transformado pela sua palavra. Fala o meu coração. Seus filhos e filhas que aqui estão, saíram de casa, não vieram aqui à toa, vieram para te ouvir. Espírito Santo, fala a cada coração. Senhor, fala com poder, faz com que a tua palavra entre como uma espada, separando juntas e medulas, dividindo alma e espírito, pondo tudo no lugar. Nós queremos receber a tua palavra numa terra fértil, que venha frutificar a 30, 60 e 100 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida. Nós proibimos toda inquietação, nós proibimos todo espírito maligno de agir nesse lugar, e levamos nossa mente cativa a Ti, que haja paz em nosso interior, para recebermos a Sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Eu estava buscando ao Senhor uma palavra para essa noite, e o Senhor falou comigo o seguinte: contrata-se. Fala comigo: contrata-se. Esse é o tema da mensagem que nós vamos ministrar nessa preciosa noite. Queridos, a Bíblia disse que Jesus, ele estava andando por todas as cidades e povoados, ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino de Deus, ajudando as pessoas, curando todas as doenças e enfermidades. Em outras palavras, ele estava fazendo tudo o que ele podia e mais um pouco. Chega momentos que os discípulos falam com ele: olha, para um pouco, come. Lógico que eu estou parafraseando os textos bíblicos, né? Mas a própria família pensou que ele tinha perdido a consciência das coisas, pensou que ele estava meio doido, sabia não? Pensou, porque ele vivia para fazer a vontade do Pai, e isso ele demonstrou desde criança.
12 anos esquecido pelas suas famílias, fica ali em Jerusalém. Depois de 3 dias, a mãe Maria, desesperada, José, eu creio também, encontram-o no templo ensinando e ouvindo os homens que tinham grande sabedoria. E aí, quando eles perguntam: o que você está fazendo aqui? Ele fala assim: olha, vocês não sabem que eu preciso estar envolvido nos negócios do meu pai? Uma maturidade louca, né? Viveu para dar a sua vida pelas pessoas. Viveu para dar a sua vida pelas pessoas. E aí, na verdade, nesse texto que me chama muita atenção, que a Bíblia diz que quando Jesus, além de estar fazendo tudo isso, pregando nas sinagogas, curando os enfermos, mas quando ele vê uma grande multidão, a Bíblia diz que ele se compadece delas, e ele dá um nome a essa multidão. Ele diz o seguinte, olha, verso 36 fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Aí uma pergunta será que em meio às multidões, só existem pessoas que estão sofrendo, e todas são boazinhas e estão só sofrendo? O que você acha? Numa multidão há todo tipo de gente, a gente boa sofrendo, e a gente ruim sofrendo. Porque a gente falar que não existe gente ruim é mentira também. Existe gente que não teve um encontro com Jesus ainda. Só que o interessante é que, vendo isso, Jesus se compadece, não se importando quem estava ali. O que a única coisa que chama a atenção de Jesus não são os atos das pessoas, mas como elas estavam vivendo. Jesus podia olhar, e assim como nós muitas vezes com certeza já fizemos, quando de repente passamos na frente de um bar cheio de pessoas bebendo e fazendo coisas horríveis, a gente fala: misericórdia, olha esse povo. Infelizmente. Mas Jesus não olha para a atitude daquelas pessoas, ele olha para a condição delas. Quando ele vê uma multidão de pessoas, ele fala o seguinte: elas estão aflitas e exaustas, presa pelo Deus desse século. A Bíblia diz que a criação está subjugada, mesmo sem querer. E aí uma coisa que Jesus traz para mudar toda a realidade da igreja que ele estava estabelecendo, ele diz o seguinte: além de ver a necessidade antes das ações delas, porque infelizmente nós, seres humanos e falhos, tendemos a ajudar quem merece. Nós tendemos a fazer coisas boas para quem é bom. A própria Bíblia diz que é bem capaz de alguém dar a sua vida por alguém que é bom, mas dar a vida por alguém que não presta é bem difícil. E Jesus deu a vida dele por nós, que diante de Deus, por melhor que nós quiséssemos ser antes de conhecer a Jesus, diante de Deus nós não prestávamos nadinha, mas ele deu a sua vida por nós, porque ele viu a nossa condição mais do que as nossas ações. Ele não quis saber se você era um bêbado, ele não quis saber se você era um boca suja, um mentiroso, um adúltero, um fornicador. Não, ele quis saber o seguinte: ele é alguém que está perdido e que eu posso salvar. Está entendendo a mentalidade de Jesus? E aí o que ele faz? Então, antes de ver os atos daquelas pessoas, ele vê as aflições que elas sofriam, porque não importa se é bom ou se é ruim, no mundo tem aflições. Ele se preocupa mais com o sofrimento das pessoas. E após isso, ele fala assim: olha, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí uma outra coisa que chama atenção, que eu já falei aqui algumas vezes, é que Jesus vê os perdidos não como ímpios, condenados, perdidos.
ele já os vê como ovelhas. A Bíblia diz que ele as vê como ovelhas. Só que, se você parar para entender o texto, e a causa do sofrimento delas, ele não fala nem que é por conta do pecado, porque tudo ele responde aqui no verso 36. Vamos caminhando comigo para você pegar o entendimento. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Aí ele chama essas pessoas de ovelhas. E aí o que acontece? Na verdade ele dá uma causa, ou um motivo pelo qual essas pessoas estavam fadigadas, exaustas e cansadas. E qual é a causa segundo o versículo 36? Porque estavam como ovelhas sem pastor. Então o motivo da aflição, da exaustão e das dores daquelas pessoas não era nem por conta dos pecados que elas tinham, porque alguém podia dizer: não, você está sofrendo, culpa sua, bem feito, consequência. Mas ele não atribui isso. Ele atribui o cansaço, a exaustão, as dores, as aflições a que elas não tinham pastores, porque sim, eram ovelhas. E tudo que uma ovelha precisa para estar bem é de um pastor, porque se deixar por ela mesma, ela cai no buraco. Não sei se você já viu, mas todo mundo vê vídeos na internet, né? E tem alguns vídeos que me chamam muita atenção. E um dia desse eu vi um muito legal, uma ovelha e um buraco assim. Você já viu esse? Não? Uma valeta. Aí o cara tira a ovelha de dentro do buraco e ela corre para onde? Para dentro do buraco. Aí tira de novo, ela corre para dentro do buraco de novo. Pelo amor de Deus. Então, se não tiver o pastor, a ovelha vira petisco de lobo fácil. Até aquilo que foi dado por Deus a ela para protegê-la do frio extremo dos desertos ou do campo, que é a sua lã, se não tiver um pastor para tosqueá-la, até aquilo faz um mal danado a ela, porque começa a trazer um peso excessivo e faz mal à sua saúde. Então Jesus atribui o sofrimento daquelas pessoas perdidas, que ele as chama de ovelhas, à falta de pastores. E eu quero que você comece a mudar a sua perspectiva e começar a entender uma coisa: existem muitas pessoas que estão perdidas por aí, e sim, irmão, eu não posso ser hipócrita e dizer que nós não sofremos por conta das nossas próprias ações. Sim, nós procuramos o sofrimento. Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, dizendo que as pessoas estão sofrendo lá, e tadinha, não tem culpa. Não, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte, isso é bem claro. Mas o que Jesus estava fazendo aqui, ele não estava dizendo o contrário disso, não. Ele sabe muito bem que o salário do pecado é a morte, tanto que ele veio morrer para pagar o pecado. Mas o que ele queria trazer é uma nova mentalidade para os seus discípulos, uma mentalidade que não importa se estão sofrendo porque plantaram para colher, importa que podem serem resgatados. Está me compreendendo? Porque não está em nossas mãos o julgar se a pessoa está sofrendo porque pecou ou não. O que a gente precisa é dar um pastor para ela. E aí sim, depois de ser pastoreada, cuidada, tirar as doenças, o carrapicho, bom, se ela continuar no mesmo caminho é outra coisa. Mas mesmo assim, o sumo pastor deixa 99 e vai atrás de uma perdida. Então o coração de Jesus é uma coisa excelente, sabe? E quando ele vê as ovelhas perdidas, aí vem uma coisa nesse texto que me chamou mais atenção ainda, verso 37, põe aí por favor, Douglas. Olha o que diz:
Quando Jesus vê isso e fala essas questões, diz assim o texto: e então se dirigiu aos seus discípulos. Quando ele vê toda aquela situação, ele já começa a falar: olha, são ovelhas perdidas, estão sofrendo porque não tem pastores. E a Bíblia diz que logo após ele se dirige aos discípulos, e ele fala assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, ele estava escrevendo numa placa bem grande: contrata-se. Mas além disso, quando ele se dirige aos discípulos e fala esta grande realidade, primeiro entenda uma coisa: ele diz que a seara é grande, o que falta é trabalhador. Quer dizer que a ceifa está preparada, os frutos precisam serem colhidos, o que falta é alguém para ir lá colhê-los. E aí ele traz algumas questões. Quando a Bíblia diz que ele se dirige aos discípulos, ele está mostrando qual seria a tarefa deles a partir daquele momento. Em outras palavras, está dizendo assim: vocês estão vendo, as ovelhas estão perdidas, estão exaustas, aflitas, sofrendo, porque está faltando trabalhadores. Em outras palavras, comecem a colocar na cabeça de vocês que a responsabilidade é sua. Quando ele se dirige aos discípulos, está dizendo o seguinte: olha, estou transferindo uma responsabilidade, não é só minha, eu vou morrer por elas, mas ir lá e retirá-las de lá com a mensagem da minha morte é tarefa de vocês, porque a seara está pronta. Fala com o seu vizinho: a seara está pronta, está faltando pessoas que se candidatem ao serviço. Sabe, então a primeira questão é, quando ele se dirige aos discípulos, ele está mostrando que a tarefa agora era deles. Ele estava dizendo que a colheita estava pronta, mas precisava de trabalhadores. Ele estava dizendo que os discípulos, como trabalhadores, precisariam, além de ir atrás dessas ovelhas, se empenhar em algo mais, que aí vai no verso 38, perdão. Olha o que ele continua falando com os discípulos. Primeiro ele fala, a Bíblia diz, verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos, e aí ele fala: a seara é grande, preciso de trabalhadores. Em outras palavras, despertem para isso, ok? Amém, gente? Me faço entender, está me acompanhando? Ok. E aí ele fala o seguinte com os discípulos, verso 38, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui ele aumenta um pouco o trabalho, não é só eles se tornarem trabalhadores, agora Jesus estava dando uma responsabilidade a mais aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olha só, a seara é grande, falta trabalhadores, então vocês precisam trabalhar, mas além disso, clame ao Senhor da seara que envie trabalhadores, empenham-se em Deus de fazerem novos trabalhadores. Está entendendo? São duas tarefas, não é só ir até a ovelha perdida, mas também fazer novos trabalhadores. Ele colocou a tarefa de clamar ao Senhor da seara na mão dos discípulos: vocês precisam fazer novos discípulos. Sabe? E aí, infelizmente, nós entramos numa dura realidade. Mas o coração de Jesus estava tão voltado a salvar pessoas, que logo depois de todo esse discurso, o próximo capítulo de Mateus, é o capítulo 10, sabe o que Jesus faz? Escolhe os seus 12 apóstolos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que diante de uma necessidade, ele agora chama os seus discípulos, fala comigo, discípulos, e os transforma em quê? Apóstolos. Sabe por quê? Porque ele queria mudar totalmente a perspectiva e a mentalidade deles.
Quando ele chama os seus discípulos e fala assim: agora vocês são os meus apóstolos, ele estava mudando o coração deles. Vocês não estão aqui agora só para sentar ovelhinha e só receber de mim, eu alimento, cuido de vocês. Vocês estão deixando de ser alunos para serem enviados. A palavra discípulo, a tradução mais simples, mais simplória é aluno. A mais simplória, existem muito mais coisas. Nós nunca deixaremos de ser alunos, amém? Quem deixa de aprender, deixa de viver. Porém, a ideia de Jesus não é que você continue sendo aluno para o resto da vida. E quando a Bíblia faz questão de terminar o capítulo 9 de Mateus, falando de uma grande necessidade de trabalhadores, e inicia o capítulo 10 com Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos, ele estava declarando um novo tempo e uma nova história para aqueles discípulos, dizendo: olha só, vocês são alunos excelentes, mas chegou a hora de serem enviados. Eu estou dando poder para vocês expulsarem demônios, curarem enfermos. Vai lá e retire a aflição que está sobre as minhas ovelhas. Está me acompanhando? Pergunta ao seu vizinho: você está vivo, meu irmão? Agora, sabe uma triste realidade? É provado por estudos que somente 3% dos cristãos em Jesus, crentes, compartilham sobre a sua fé. Somente 3% da igreja de Cristo compartilha sobre a sua fé. E se Deus tem feito o que tem feito só com 3%, imagina se fosse 97%. Não teria mais demônio nesse mundo, irmão. Estava todos eles amarrados. Não teria mais ímpio, não. Sabe? É triste. Mas eu quero trazer uma realidade para o seu coração. Quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos ovelhas perdidas, mas Ele nos achou. Fala assim comigo: se você tem Jesus, fala: eu fui achado por Jesus. E agora qual é o plano? Ah, pastor, mas eu sigo sendo ovelha? Sim, no cuidado geral do sumo pastor. Mas o plano é que você se torne um enviado. Continue sendo um discípulo, mas transiciona a mentalidade de apóstolo, de enviado. Não estou falando sobre nomenclatura, estou falando sobre o sentido da palavra. Sabe por quê? Éramos ovelhas perdidas, porém Ele nos fez ou quer nos fazer trabalhadores do rebanho. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro, quando ele diz o seguinte: vós sois sacerdócio real. Eu não quero entrar no mérito que nós deixamos de ser ovelha, porque nunca vamos deixar. Ele é o nosso pastor, como pai, como quem cuida, está entendendo? Mas por um outro lado, uma vez que estamos em Cristo, não estamos mais perdidos, passamos a sermos sacerdotes de Deus. Todos os crentes em Jesus. Essa semana eu falei sobre isso. E a função do sacerdote é trazer Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Pelo menos isso. Básica função do sacerdote. Eu estava lendo um livro esses dias do Wayne Cordeiro, Faça da Sua Igreja uma Equipe, e ele fala algo muito poderoso. Ele fala assim: olha, todo cristão é tempo integral no reino de Deus. Porém, Deus deu um dom para ele e o colocou em uma área para que ele seja ali alguém que viva o reino de Deus de tempo integral para salvar pessoas daquele meio. Vou te explicar melhor. Você é crente, tempo integral de Jesus. Fala comigo: eu sou tempo integral de Jesus. Não é só o pastor, você também é. Só que aí Deus te deu um dom, fez de você um professor. Para ganhar quem? Os professores. Mas então, entenda, você é tempo integral.
Você é pastor disfarçado de professor. Está entendendo? É pastora disfarçada de feirante. É pastor disfarçado de construtor, de manicure, de atendente. Mas entenda que você é crente em Cristo e discípulo de Jesus de tempo integral. Todos temos que ser ministros. Todos precisamos ser ministros. Pastor, mas o que a Bíblia fala? Tem alguma confirmação? Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os 5 ministérios, amém? Amém não? Amém. Amém. Parado aí, está dizendo que ele mesmo fez isso. Qual a intenção dele em fazer isso? Verso seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Preste aqui atenção. Sabe para que ele levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? Não foi só para cuidar das ovelhas, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele levantou esses 5 ministérios para aperfeiçoar os crentes para fazerem o serviço. Agora você não está me entendendo. Ele estabeleceu os 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, não somente para ficar suprindo as demandas das ovelhas. Para que Deus levantou um pastor? Para aperfeiçoar os santos a serem pastores. Para que Deus levantou apóstolos? Para aperfeiçoar os santos a serem apóstolos. Para que levantou mestres? Para aperfeiçoar os santos para que eles sejam mestres, evangelistas, profetas, da mesma maneira. Só que nós criamos uma mentalidade de ovelha, e infelizmente, como ovelhas, o que nós levamos aos pastores? Demandas. E os pastores estão cuidando das demandas das ovelhas, e elas nunca deixam de ser ovelhas e passam a ser pastores. Não estou dizendo pastor com P maiúsculo, você ser pastor de uma igreja, pode ser que seja, eu profetizo para que eles tenham chamado em nome de Jesus. Mas estou dizendo de você se tornar um enviado. Você está compreendendo? Uma vez que você deixou de ser uma ovelha perdida e foi achada, Ele te trouxe o seu aprisco. Agora Ele levantou pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres para aperfeiçoar você para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, sabe qual seria a minha tarefa? Não estou dizendo que não tem que cuidar de você, não, pelo contrário, sim. Mas a minha tarefa, na verdade, seria treinar pastores, que todos vocês fossem pastores, porque é isso que está dizendo. Ele concedeu apóstolos, profetas, para a edificação do corpo, através deles, para aperfeiçoá-los. A palavra ali no grego é para equipá-los para a obra do ministério. Então a minha maior tarefa aqui tem que ser fazer de você um pastor. Se eu caminho debaixo de uma unção profética, fazer você um profeta. Se eu caminho debaixo de uma unção apostólica, fazer de você um apóstolo enviado. Se eu caminho debaixo de uma unção de mestre, fazer de você um mestre.
Sabe, a função dos 5 ministérios dentro da igreja é equipar os santos. Para quê? Para que a obra do ministério esteja na mão dos santos. E aí a gente passa de ter uma mentalidade de uma igreja cheia de ovelhas, e sim, agora a nossa igreja é uma reunião de pastores. Você está entendendo? Em nenhum momento você vê Jesus falando assim: clame ao Senhor da seara que mande ovelhas. Ele diz que mande trabalhadores. Porque cada ovelha perdida que se encontra com Jesus, o desejo dele é fazer dela um trabalhador. Cada ovelha perdida que se encontra com Jesus, ele fala: ei meu filho, você estava perdido, cheio de lama, eu estou te curando, libertando. Agora você é um sacerdócio real. Você é nação santa, você é povo adquirido de Deus. Há um poder do meu Espírito para ser derramado sobre você, um dunamis, uma dinamite do céu para te usar. Mude a sua mentalidade, não ande só com uma mentalidade de ovelha. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser cuidado. Tudo isso é bom e Deus provê pessoas para tudo isso. Não estou dizendo que você não tem que pedir ajuda, nós estamos aqui para isso. Por isso a nossa igreja caminha com um discipulado. Os meus discípulos sabem, a primeira coisa que eu pergunto todo discipulado: como é que você está? Trato vida, detalhe, família, tudo que for necessário. Primeira coisa, para que estejam bem. Mas Deus está nos chamando a deixar de ser uma reunião de ovelhas e passarmos a ser uma reunião de pastores. Eu falei aqui esses dias: se nós tivermos 100 GCs, com 10 pessoas nós temos 1000 membros. Olha para o seu vizinho e fala: e aí, líder de GC, o que você está esperando? Pelo menos entrou na escola de líderes. Pelo menos você vai no GC. Sabe? Então Deus levantou os 5 ministérios, não foi para o cuidado das ovelhas, mas para o aperfeiçoamento dos trabalhadores. Essa placa aí, ó, de contrata-se, está estampada no reino. Onde estão os trabalhadores da seara? Eu tenho muitos mais textos para falar sobre isso. O texto que eu gosto demais, eu falo aqui sempre: a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. Mas se você continuar com uma mentalidade só de ovelha, de precisa ser alimentado, cuidado, você nunca vai chegar lá. Deus quer te usar. Pastor, mas eu não tenho muita sabedoria, eu não sei o que fazer. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6. Porque aí entra por esse lado. Ainda que não tem tanta desculpa, porque nós temos cursos para te aperfeiçoar. Mas já fiz os cursos, ainda assim tenho dificuldades. O que eu faço? Olha só o que está escrito, João capítulo 6, verso 9. Diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Só esse texto. Preste atenção, muitas vezes a gente fala assim: sim, pastor, mas eu até quero, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, o que eu faço? E às vezes as pessoas mesmo falam: olha cara, o que você tem não presta muito não. Porque André, um dos discípulos de Jesus, estava apresentando a ele um jovem, com 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de pessoas. E André chega para Jesus e fala assim: olha, o que ele tem não serve para nada não. Fala com seu vizinho assim: para André, o que você tem pode até não prestar, mas o pouquinho que você tem
Jesus pode alimentar uma multidão. Eu acho que você podia aplaudir ao Senhor por isso. Para André, 5 pães e 2 peixes não era nada, mas para Jesus era tudo o que ele precisava. Então de repente você fala assim: ah, pastor, mas eu não sei pregar, o que eu vou falar com a pessoa? Primeira coisa que você pode falar, ou fazer melhor, demonstre amor por ela. O mundo carece de amor. Antes de falar de Jesus, demonstre amor. Ame a pessoa. Ganhe ela para você antes de ganhá-la para Jesus. Vai ser extraordinário. Ela virá para Jesus com muito mais facilidade. Ame, cuide. Eu tive em algumas igrejas pastoreando, e uma delas, os GCs da nossa igreja naquele momento, saíam pelas ruas para fazer ação social, mas uma ação social diferente. Sabe como? Eles chegavam numa casa que estava cheia de mato e oferecia para capilar o quintal. Eu lembro de um GC de adolescente que chegou numa casa que tinha um monte de cachorro, e pensa como é que estava o quintal. E eles bateram e falaram assim: olha, nós viemos aqui porque a gente queria lavar o quintal para a senhora. Gente, foi sobrenatural o que Deus fez, sem precisar falar nada de Jesus. Diz assim: olha, pregue em todo o tempo e se der, fale. Então a sua pregação vai além do que as suas palavras. Ame as pessoas, cuide das pessoas, carregue as bolsas das pessoas. Sabe, está na rua, está vendo uma velhinha com as bolsas pesadas do mercado, vai lá, fala: posso te ajudar? Onde você mora? Vem cá. Aí a pessoa vai falar: meu Deus, mas por que essa pessoa fez isso? Por que você está fazendo isso, meu filho? Você fala assim: eu aprendi com meu pai. Eles falam assim com ela, sabe o que você fala? Eu acho que você nem conhece meu pai. Aí a pessoa logo vai se interessar, né, na conversa. Mas seu pai? Acho que não, nunca te vi. Você fala assim: Jesus, Ele que me ensinou a ser assim, estou tentando me parecer com Ele. Só que a gente está muito ocupado, gente, com os nossos problemas, com as nossas demandas de ovelha. E aí eu volto a dizer: pastor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Pode ser que para o seu irmão, para qualquer pessoa não seja nada, mas para Jesus é muita coisa. Sabe, você falar com a pessoa assim: olha, para de chorar, Deus pode mudar a sua história. Olha, se você precisar de um ombro amigo, eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Então não despreze o que você tem. Compartilhe a sua fé. Pelo menos aqui na família Viva Roma, vamos mudar essa drástica estatística de que só 3% compartilham a sua fé. Não se envergonhe dele. Não se envergonhe daquilo que ele fez na sua vida. Não se envergonhe. De repente você tem N motivos para querer nem se envolver com a igreja. Pastor, já fui ferido, já sofri. Ai, trabalhar na igreja é tão difícil. Quem está falando de igreja? Falando de reino de Deus, de eclésia, do dever de cada cristão. Se você tiver com sono, eu posso dar uns gritos para você despertar.
Mas eu estou pregando em slow motion para ver se você entende a mensagem. Sabe? Eu acho lindo. Nós estamos num projeto Natanael, orando por 3 pessoas durante o mês de agosto. Você está orando? Jejuando? Vocês estão todos jejuando aí por 3 pessoas. Nós estamos. E aí eu estava pensando sobre isso, sobre as pessoas dizerem assim: eu não tenho tanto para dar, eu não sei o que falar. Faça como Felipe. O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Você não sabe muito o que falar? Pega essa pessoa e leva para quem sabe falar. Está me entendendo? Já é alguma coisa. Felipe fez isso. Ele chegou a Natanael e falou assim: olha, nós encontramos aquele do qual a lei de Moisés fala. Encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Aí toma logo uma paulada: que? De Nazaré vem alguma coisa boa? De repente ele ficou sem saber o que falar. E o que ele faz? Vamos lá para você ver. Pastor, não sei como é que eu prego, o que eu faço? Olha, tem um grupo que se reúne lá na casa de um amigo meu, toda quinta-feira, 7h30 da noite, 8 horas, né, que é o nosso horário. Vamos lá para você ver um negócio? Faz só o papel do Felipe, e deixa que quando chegar lá, Jesus se vira com Natanael. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Natanael, eu estava te vendo lá debaixo da árvore. Natanael chora, o senhor é um profeta. Está me entendendo? Faz só o trabalho de pegar e levar para Jesus. Eu não sei falar, leva para quem sabe. Não dê desculpas. Apresente os seus 5 pães e 2 peixes na mão de quem pode multiplicá-los. Porque você pode alimentar uma grande multidão. E não duvide do poder de Deus. Porque eu tenho vergonha, porque eu não me sinto capaz. Para de dar desculpa. Eu também não sou capaz. Se fosse por questões humanas, não era para eu estar aqui em cima. A pessoa mais tímida que eu já conheci nessa vida era eu. Sabe aquela música? Era eu. E Deus fez. Pode ter certeza, se Deus pode usar o seu pastor, Ele pode te usar. Eu já até contei aqui, eu tinha os meus primeiros discipuladores na família viva, isso há 22 anos atrás. Todo discipulado eles cantavam uma musiquinha muito legal. Se pode usar qualquer coisa, Pai, pode usar-me. Deus usa pessoas, basta você querer, basta você se compadecer do sofrimento das pessoas. Então não tem desculpa de que não sei falar, de que tenho vergonha, sabe? Chama para ir no GC. Aqui, eu vim te convidar para a gente ir numa reunião de oração. Ou olha, vai ter um lanche lá na casa do meu colega, vamos lá comer. Sério? Mas primeiro ver com o líder lá, prepara o lanche lá para levar também, né? Para não chegar lá e não ter nada, aí dá ruim. Qualquer coisa manda lá para o Monte Castelo, lá o pessoal enfia comida pela minha goela, não dá nem para fazer dieta lá. Em outros também é tão precioso. Aqui no nosso Belaoma a mesma coisa, eu tenho que sair correndo. Mas use as estratégias. Apresente os seus 5 pães e 2 peixes, só não deixe de falar daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. Deus está contratando pessoas para esse fim. E o problema todo, sabe o que é? É que falta pouco tempo. Está na hora da gente se despertar. Gente, todo dia eu levanto com um senso de urgência no meu coração. E a minha oração é pedido de perdão, todo dia. Senhor, eu posso fazer mais, estou fazendo pouco, me ajuda. Todo dia.
Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais. Tem muita gente indo para o inferno, tem muita ovelha que precisa se encontrar com um dos trabalhadores de Jesus. Deus está contratando pessoas para essa última hora. E quer ver o mais lindo de tudo? Ele ainda vai te recompensar com a mesma quantidade que ele pagou e que ele chamou aquele que já está trabalhando há anos, mesmo que você se levante agora para trabalhar. Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora? Receberam o mesmo pagamento daqueles que chegaram às 6 da manhã, só trabalharam 1 hora. De repente nós só temos mais 1 hora para salvar as pessoas que estão perdidas, e Deus conta conosco. E olha, ele faz uma coisa que é tão poderosa. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 10, verso 29, pode se colocando de pé, por favor. Marcos capítulo 10, verso 29 e 30. Olha o que diz a Bíblia. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, verso 30, que não receba, já no presente, fala comigo assim, agora, o cêntuplo, 100 vezes mais, tá? A promessa, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Aqui envolve tudo, tudo da sua vida, negócios, finanças, família, envolve tudo. Pode ser que tenha perseguições, mas a perseguição traz crescimento. E aí continua dizendo, e no mundo por vir a vida eterna. Se você se tornar um trabalhador, Ele tem recompensa para você. Pode subir, queridos. E não é pouquinha coisa não, é 100 vezes mais. 100 vezes mais do tempo que você vai investir. 100 vezes mais daquele tempo que você podia estar com a sua família, mas você está salvando alguém. 100 vezes mais do tempo que você podia estar investindo no seu negócio, mas você está trabalhando para Deus. 100 vezes mais agora, está escrito. E depois ainda a vida eterna. Gente, eu sei que Deus está falando conosco que quer contratar pessoas. Deus quer contratar pessoas. Eu não sei você. Eu creio e peço que o Espírito Santo confirme essa palavra no seu coração, porque quem sou eu para convencer alguém de fazer algo? Mas eu quero ser contratado, porque eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Pode apagar a luz, filho. Eu posso fazer mais.